Estamos no ar? Muito bem, estamos no ar. Sejam bem-vindos a mais um Sem Pretensão. E sim, você observou corretamente, eu estou com a mesma camisa. Êêê! Porque isso acontece às vezes. Você sai correndo, pega a mesma camisa, essa é a vida, entendeu? Quando eu percebi, estou eu aqui com a mesma camisa da semana passada. Lidem com isso. Meu amigo Robson Kumoji, como você está? Hoje eu troquei de camisa. Ele tomou banho essa semana. Parabéns, Kumoji. É isso, meu cabelo tá crescendo, essa pauta Sabe de que agora. a gente tava conversando, né? E seu cabelo tá crescendo bastante mesmo. No passado, as pessoas que faziam esse tipo de implante ficavam com a cabeça, sabe, de boneca? Aquela coisa... Mas ainda não tá do jeito que eu queria. Se ficar assim, eu vou matar a mulher que fez o transplante. Não, Ainda mas... tá longe do que eu gostaria. Mas assim, como ainda não tá no prazo, tô com 4 meses agora, né? E ela falou, com 3 meses nada, com 4 meses nada, com 5 meses vai começar a ver, com 6 meses... Aí você vai começar a ver um resultado. Com 6 meses, né? Então ainda tenho 2 meses, aguardo o resultado. Pra você que é calvo e tem curiosidade de como fica o resultado de um implante, tá aí, ó. Que com 4 meses. 4 meses, ó lá. Tá bom, né? Pra 4 meses tá ótimo. Cara, tá um gramado verdejante maravilhoso. É Cara. Impressionante. Mas sabe o que me motivou a fazer o transplante? Você sabe a história? Eu sei. O quê? Vamos ver se Autoimagem. você Você se olhou e você falou, eu quero. Ou não. Ou não? Olha. O que me motivou foi o seguinte, ó, é toda uma história. Quando meu cabelo... Eu tinha muito cabelo, se vocês olharem. Eu lembro. Muito, era franja, uma coisa... Eu não sabia nem E lidar tinha com o meu volume, cabelo. mano. Era Nossa, eu muito não sabia nem cabelo, lidar. velho. Eu usava boné o tempo todo, porque eu não sabia algum penteado pra ele. Eu não conseguia arrumar um penteado, porque era tanto cabelo que não dava. Ele era liso, mas grande e muito volumoso. E aí... Quando começou a falhar a minha franja, começou a cair assim, a franja foi a primeira coisa que foi falhando, assim, né? Aí eu falei, não sei, ficou feio, eu não queria ter um corte curto. Eu já raspei tudo. Com 28 anos eu raspei... Meteu a careca. Meti, Então eu fiquei careca aí e nem tava completamente careca, só tava um pouco falhada a franja, né? E eu não queria fazer o tratamento, que eles têm um tratamento que você faz com os remédios, porque diminui a produção de esperma. Então, isso poderia ter um problema Que é o tal da finasterida. Tem umas pessoas que falam que diminui a libido, eu não senti isso. Mas tem já... O que eles falam com certeza é que diminui a produção de esperma. Uhum. E a qualidade do esperma também. Uhum. Como eu queria ter filho, né? Então, o Lucas já tinha até nascido, mas a gente queria ter um segundo e queria dar um intervalo entre um e outro. Eu falei, eu não vou tomar esse remédio até que eu tenha o meu segundo filho. E aí, a Natália nasceu, entrou a pandemia. Não me preocupei com isso. No fim da pandemia, no meio da pandemia, eu tive umas manchas na unha do pé. E aí eu tive que investigar. A médica achou que poderia ser algum tipo de câncer ou qualquer coisa assim. Nossa. Você nem sabia disso, né? Nunca imaginei. Aí teve que esperar para ver se saía a mancha. Se não saísse, ia ter que fazer uma biópsia. Então eu fui lá na dermatologista e tal. Que é o tipo de... Eram umas listras, assim. Então é o tipo de mancha que se faz na unha que leva para algum diagnóstico. E não era nada, no fim. Mas a médica ficava olhando pra minha cabeça, assim, né? E eu careca de raspar o cabelo. Tava raspando 0 já nessa época. 0... Só não tava passando a Gillette, mas tava na 0 baixa já. E aí ela falou, você sabe que você não é careca, né? Eu falei, não, eu sou careca. Você fica raspando tanto a cabeça, você já acha que você é careca. Eu sou completamente careca. Você não é careca. Daí ela passou uma câmera, assim, que eles passam, assim, que dá pra ver. Você tem vários folículos, não sei o que lá. Você não quer ver o quanto de cabelo que você tem? Toma um remédio. A Natália já tinha nascido, então já não tinha esse problema. Toma um remédio e faz um teste. Eu fiquei tomando o remédio por um tempo, mas continuei raspando. Eu tinha medo de deixar ele crescer e ficar ridículo. Então eu raspava e tava tomando o remédio. E aí eu tive a meningite. Como eu fiz a cirurgia aqui na cabeça, fez um furo aqui na minha cabeça, eu tive que ficar 3 meses sem lavar a cabeça. Então, quem dirá raspar a cabeça, nada. E aí meu cabelo deu uma crescidinha, que era o que tava no final do ano passado. Não tava tão ruim. Eu falei, eu não sou tão careca assim, vou deixar um pouquinho de cabelo. Aí eu deixei um pouquinho. E o que tava me incomodando, Fábio, era a cicatriz da cirurgia da meningite. Porque ficou um buraco aqui e eu ficava olhando pra aquilo, ficava lembrando de toda essa situação. Entendi. E tudo, sabe?
E eu falei, cara, eu vou cobrir isso. Se tem como, por que não? Aí certo. eu fiz a cirurgia. Tá certo. É muito louco isso, não. Eu falei que, por autoimagem, porque acho que tem uma coisa que tá pegando muito hoje em dia, né? Mas tem a ver com autoimagem, né? Eu ficar olhando para aquela cicatriz... Mas só que você percebe que essa autoimagem te levava pra um lugar que era muito pontual, que é uma doença, que foi terrível e que ainda bem deu tudo certo. Agora, é muito louco porque tem muita gente que se restringe a, de repente, fazer um procedimento estético, qualquer que seja, por conta disso. Fala assim, eu não... pra mim não dá, não. Olha só, eu tenho esse negócio no meu olho. E de repente a pessoa vai lá e faz uma intervenção tão rápida, tão tranquila. E se ela ficar satisfeita, quem precisa ficar satisfeito já ficou, que é a pessoa que fez, né? Então, assim, tudo bem, não tô dizendo pra você virar uma coisa horrorosa assim. Como é, Fábio? Assim, tem gente que faz tanta plástica que quando sorri levanta o braço, porque estica a pele, né? E não tem pele pra... É uma coisa muito louca. Então, assim, com moderação, com controle, se você vai se sentir melhor, faça. Quem tem que julgar é você, né? Eu acho exatamente isso. Não tem essa piração, não. Eu ainda tenho algum cabelo. Então, se chegar um momento de eu falar, preciso fazer... Agora eu quero mais. Aí... E é tão simples a cirurgia. Não, ficar 3 meses sem tomar banho, só você acha simples. Não, a cirurgia é do cabelo. Mas eu senti o cheiro daqui até. Não, do cabelo eu não fiquei 3 meses sem tomar banho. A do cabelo é muito rápido. Na verdade, não fica nem um dia sem tomar banho. Você tem que lavar a cabeça logo na sequência. Você chega, dorme, no dia seguinte você tem que lavar o cabelo. E dormir sentado? Só que você não pode lavar o cabelo no chuveiro. Você tem que lavar com borrifador. Os primeiros 14 dias você tem que dormir não é sentado, é deitado. Só que você tem que pôr aquele travesseiro de avião, aí você encosta, então a cabeça faz assim e não tem um contato com o travesseiro. Essa parte que recebeu, né? São 14 dias assim. Mas assim, cara, não fica nenhuma cicatriz, não fica absolutamente nada. São 14 dias só esquisitos. Quando dá 20 dias, que daí já caíram as casquinhas, tudo, você sai de casa. Se você ficar 20 dias sem sair... E sair depois de 20 dias, ninguém nem percebe que você fez a cirurgia. Vai perceber na hora que o cabelo for crescer lá, né? Aí as pessoas aqui falam, nossa, vamos assistir, vou ouvir esse podcast, vou assistir esse podcast. E a gente fica falando do seu cabelo. Meu cabelo. Que nem existia. Que nem existia. Um cabelo novo. Um cabelo simulado. Falso. Meu cabelo simulacro de cabelo. Você assistiu Matrix? Ainda não. A gente já falou aquele dia, não assisti ainda. Cara, enquanto você não assistir Matrix, eu não vou assistir Naruto. É que daí tem... Tem aquele livro do Baudrillard, Simulacros e Simulações. Deve ter... Bebeu muito as agora irmãs Wachowski, porque eram 2 irmãos, né? Que transicionaram. Virou Lana e... Esqueci o outro nome. Vocês lembram, meninos? Você lembra? Não. Lana... Porque era Larry e Andy. Elas não são as mesmas que do Stranger Things, que também são... São 2 irmãos no Stranger Things, não mas são 2 irmãos que não transicionaram. São 2 irmãos. São outras pessoas. Fizeram... Lily e Lana. Como que é o primeiro? Lily e Lana. Antes era Andy e Lana. E Larry. E... Eu não sei porquê. Eu falei disso agora. Do filme, do Matrix, do Simulacro de Simulações. Exatamente. Declararam em entrevista que beberam muito nisso na teoria da caverna, né? Das sombras e tudo mais. Do Platão, né? Do Platão e tudo mais. É muito legal, cara. Você vai gostar. Tem várias camadas de leitura. Pra você, então, que é um cara louco, você vai curtir muito. Não, mas não assisti o Matrix ainda. O que eu ia falar? A gente tava falando sobre imagem, né? Sobre autoimagem, sobre imagem. Porém, entretanto, tem uma teoria muito maravilhosa que eu vou compartilhar com vocês agora. Que é uma teoria do meu orientador de mestrado e doutorado, que chama Norval Baitello. Ele escreveu um livro que chama A Era da Iconofagia. O que é iconofagia? Fagia, comer. De comer. E o ícone, você se alimenta do ícone. Mas na verdade é ao contrário. É quando a imagem te engole. Quando você é engolido pelas imagens. Você é engolido pela imagem. Você é alimento. Então, assim, mais ou menos a teoria é a seguinte. Primeiro, a gente consome as imagens. Tá? No momento em que a gente consome essas imagens... Então, quando a gente consome a imagem, a gente tem que ter um tempo de contemplação dessa imagem. Você olha para essa imagem tem uma raiz.
como se fossem as palavras. As palavras têm etimologia. Então, cada palavra tem um significado etimológico, que é a raiz de onde veio aquela palavra. E quando a gente entende a etimologia, a gente entende o porquê que tá falando aquela palavra, né? Sim. Ela não surge agora do nada. E ela não tem só um significado, ela tem uma história. As imagens também têm uma história. Então, quando você olha para uma imagem e ela te causa um impacto, é porque ela tem uma história, tem um contexto histórico todo, e ela tem não só um significado, mas ela tem uma história, um lastro, né? Então, por isso que ela te impacta tanto. E as imagens se repetem. Você vai vendo ao longo da história, tipo, imagens que trazem a mesma sensação, elas são parecidas. Elas têm uma história, né? Elas têm um pathos, né? Uma capacidade de causar uma paixão em você, né? Que é uma paixão tanto pro bem quanto pro mal, né? A paixão é uma dor empatia, também. Né? Exatamente, E então você consome a imagem entendendo, decifrando o que essas imagens trazem na genealogia delas. Quando você olha para essa imagem e você não tem esse tempo de decifração, ou você é apartado dessa capacidade de decifração dessa imagem, com essa história dessa imagem, você deixa de consumir a imagem e a imagem passa a te consumir. Ou seja, se você não sabe o que é o monstro, você não consome o monstro te consome. Exato. Então a imagem te consome. E aí o que acontece com você na hora que a imagem te consome? Você reproduz essa imagem de forma oca, sem saber o que essa imagem significa. Significa não. Quer dizer numa história, né? É muito doido isso, porque a gente... Essa repetição de discursos que a gente tem ouvido por aí, de várias pessoas, na maioria das vezes, então, elas sofrem disso. De iconofagia. Iconofagia, porque elas recebem uma informação, elas não compreendem a totalidade daquela informação e passam a reproduzir como se soubessem. E daí o lance da teoria é, na hora que a imagem te consome, para que a imagem te consome? Para a reprodução do mesmo sem sentir, esvaziada. Então, assim, em vez de você consumir a imagem, ela te consome para que você seja a plataforma de reprodução dela. É uma estratégia da imagem para se reproduzir. Ela usa o corpo da pessoa para a reprodução dela mesma. Porque a gente está atribuindo à imagem a mesma capacidade de um vírus. É isso. A imagem é virótica. Esse cara chama Norval Baitello, maravilhoso, escreveu essa teoria maravilhosa. E quando as pessoas olham e falam, nossa, como assim a imagem nos engole, né? Tem até gente que tira sarro disso, mas porque não consegue entender a densidade dessa teoria, que é maravilhosa e que explica muita coisa. Explica todo esse fenômeno das fake news, na verdade. Explica completamente. E aí volta para a autoimagem. O quanto que a gente faz cirurgia plástica para nossa autoimagem ou para reproduzir uma imagem que engoliu a gente. Então, são dois lugares diferentes. E ainda tem o terceiro, né? Que é quanto você muda de você para agradar o outro. Para virar a imagem daquilo que te engoliu. Não, mas tem gente, por exemplo, nossa, eu sou apaixonado por aquela mulher e aquela mulher só gosta de homens cabeludos. Aí eu vou lá e faço um implante. Também pode então você muda quem você é para tentar atender uma demanda que não é sua. Mas isso a gente já faz. Não mudando a nossa imagem. Como? Com as personas. Ah, mas... Por exemplo, o jeito que eu falo com você não é o jeito que eu falo com a minha esposa, não é o jeito que eu falo com o meu filho, não é o jeito que eu falo com a minha mãe. Claro. Porque eu tenho personas diferentes para falar com pessoas diferentes. Porque a persona é a nossa plataforma de sociabilização, o nosso display, vamos dizer assim, né? Então, eu tenho personas diferentes. Eu crio porque a persona é uma maneira da gente lidar com o mundo. Não tem como eu lidar com o mundo sem ter personas, porque eu não posso estar aqui... Senão você quebra, você Exato. rompe, eu o tenho mundo que te ter consome. uma persona, exatamente. Então, assim, a gente, de certa forma, a gente já se transforma para conversar com aquela mulher que a gente está interessado. Só que daí, nesse caso, você está transformando o corpo. Fisicamente, exatamente, né? Fisicamente. É. Muito doido isso. E o lance da persona é muito necessária. A persona é muito necessária. É muito necessária. E é muito importante a gente ter controle sobre essas personas. Saber o que é a persona. Exatamente. Esse é o lance. Porque às vezes a gente é a persona sem ter consciência. Esse é um problema. E acho que esse é um grande problema que também, de repente, se repete. Porque, por exemplo, por mais que você tenha um conhecimento absurdamente acadêmico, e você comode, quando você conversa comigo, como você sabe que eu não tenho este conhecimento,
Você tenta trazer esse conhecimento da forma mais palatável possível, para eu poder entender e para a gente continuar na mesma sintonia, na mesma conversa. Se você não percebesse que você precisa dessa persona que é um pouco mais acessível quando transforma e reproduz a informação, eu ia achar conversar com você um saco. E que é o grande problema de muitos acadêmicos, na minha humilde opinião. Eles não enxergam o receptor da mensagem. Não, eu acho que eles constroem essa persona inatingível, inclusive para não serem rebatidas às vezes. Porque você quebra o diálogo. Se eu chegar e falar de um jeito aqui muito arrogante, acabou a nossa conversa. E você não vai falar mais nada para mim. Você sabe que eu dei aulas de teatro há muito tempo e o primeiro ponto que eu sempre falei nas aulas, independente da turma, eu falava que a arte do ator é a mesma arte da antena e do rádio. É o emissor e o receptor. Se o rádio não está sintonizado corretamente na mensagem que a antena manda, o rádio recebe a antena errada. E o grande lance é, a antena não sabe em qual estação que ela precisa estar mandando a mensagem. Então o ator tem que ter uma sensibilidade diferenciada para poder entender quem é o receptor daquela mensagem que ele está mandando. Naquele momento. Naquele momento pontual. Entendeu? Então, em cena, para fazer uma peça. Cara, para quem que você está falando? Essa cena é para quem? Porque isso tem que ser levado em conta. Um espetáculo, o autor escreve, ele é escrito com o objetivo de contar uma história. Agora, essa história, como um todo, ela pode ter novas camadas, né, de compreensão, e um bom diretor de teatro vai conseguir desmembrar essas camadas e expor essas camadas, e de repente ele sabe que nessa peça ele vai conseguir falar mais com mães de 40 anos, com meninas de 17, com homens solteiros de 40, sabe? Uhum. São informações a mais e são camadas novas que você coloca dentro de um produto que não são para todas as pessoas, mas que são direcionadas para algumas. E que se você for muito inteligente, você consegue usar. E acho que isso é uma coisa que falta também. Definir para quem você está falando, né? Emissor e receptor. Uhum. Às vezes o emissor precisa ter uma banda muito larga de emissão para um receptor poder sintonizar nessa banda e ouvir corretamente. Uhum. E acho que também vai de encontro com essa coisa de quem reproduz a informação. Dessa persona aí que você Exatamente. Cria. E é mais do que personas. E também tem os múltiplos eus. Quantos múltiplos Fábios, por exemplo. Múltiplos é diferente eus. De persona. Diferente. Dentro de você tem vários. E eles conversam entre eles, às vezes. Sim. Você sai da padaria, tá indo pro mercado sozinho, você começa... eu queria tanto fazer aquele negócio. Não, mas você não podia fazer. São dois eus, um conversando com o outro. Falou isso ontem pra mim. O Ben é meu filho. Ele falou assim, papai, você tem também uma voz na sua cabeça que fala com você? Eu falei, eu tenho, filho. E é muito legal, às vezes, eu prestar atenção nessa voz. Porque ela me fala coisas que eu não tava pensando na hora. Ele falou, E você conversa com essa voz, né? Claro. E às vezes tem múltiplos, né? Porque um fala que sim, outro fala que talvez, outro fala que não. Gente, mas assim, né? Isso não é obrigatório, tá? Você ouvir vozes. Não. Não, e a gente fica, tipo, putz, eu queria tanto fazer aquele negócio, mas se você ser patético, se você fazer aquele negócio. Se bem que poderia ser conversando. E às vezes quando a gente tá sozinho na rua, a gente começa a falar até alto, e as pessoas podem, você tá falando e alguém passa, né? Você, nossa, tô falando alto, deixa eu parar de falar, né? Parece que eu tô maluco. E é um pouco da raiz, assim, que dizem, né? Alguns teóricos que é um pouco da raiz da esquizofrenia também, né? Porque todo mundo tem esses múltiplos e a gente deixa eles dialogarem, a gente entra num acordo e a gente fala, não, então faz. Aí você vai lá e faz. Você entra num acordo com os seus múltiplos eus. Tem uma hora que você deixa um mais à tona, o outro mais escondido, depois inverte e tudo mais, né? Quando a gente entra num enrijecimento desses múltiplos, né? E numa literalidade do que eles estão falando, porque nem sempre eles estão falando literalmente o que você precisa ouvir, né? É metafórico, às vezes é simbólico, né? Quando você entra numa literalidade, numa não aceitação desses múltiplos eus, você fala, não, tem que ter coerência, eu tenho que continuar fazendo assim, eu não posso mudar. Aí... Cria uma ruptura. Se rompe, e daí essas vozes criam um corpo. Aí você vira um esquizofrênico. Aí não é mais você. Aí a voz vem de fora, como se fosse uma outra pessoa falando. Não é você aceitando que essa voz vem de você. É porque até então não é uma persona.
É você. É você. Você sabe que você tem várias opiniões, Aí que às vezes depois muda. vira um terceiro. Isso, você sabe que se você tem 4 opiniões e que às vezes você tem essa, às vezes tem essa, e que nada precisa ser muito coerente, porque cada hora a gente tá de um jeito, né? Cada hora uma parte nossa vem à tona. Aí a hora que você fala assim, não, eu só sou esse, pum. Aí você rompe com os outros. Aí os outros criam uma voz externa. Se você não vai deixar essas vozes falarem pra dentro de você, elas vão falar por fora. Elas vão falar. E aí você vira um esquizofrênico. Aí você começa a ouvir essas vozes como se fosse de alguém Olha mesmo. Só. É uma teoria essa, né? Entendi. Não dizendo que é isso. Acho que tem que ter um disclaimer, né? Tem que ter uma informação sempre no começo de todo episódio de Sem Pretensão, principalmente os episódios que somos só nós dois. Nada do que a gente tá falando aqui é ferro e fogo, tá, gente? São pontos de vista, são às vezes teorias, às vezes são observações. Se com você é diferente, tá tudo bem. A gente respeita essas diferenças. A gente não tá aqui pra tentar pasteurizar nada. Tá Nem bom? pra dizer a verdade do E mundo. nem pra dizer a verdade do mundo. Apesar do Kumode ter várias verdades. Não tem nenhuma. Inclusive, a verdade pro Sócrates é a verdade do diálogo, né? Não existe a verdade. Quando que a verdade surge? Peraí. O que é a verdade? O que é a Defina verdade? pra mim. Não tem a verdade. Então, a grande questão é, você se aproxima um pouco mais da verdade Uhum. quando você traz um diálogo. Porque você tem uma tese, uma antitese e uma síntese. Aí você se aproxima... A síntese de uma conversa é um pouco mais próxima da verdade. Não é a verdade. Mesmo a gente não sabendo o que é a verdade em sua totalidade. Mas enquanto eu não colocar ela em discussão e ouvir o outro que vem de encontro com a antitese. Exatamente. Enquanto eu não tiver esse diálogo, né? Então, a gente não vai chegar num terceiro ponto, que é um pouco mais próximo da verdade. Que daí depois vai conversar com outro ponto e infinito, né? Em linhas diretas, isso seria... Se você não tiver disposto a ouvir o que a pessoa que discorda de você tem a dizer, você nunca vai estar próximo daquela verdade que você acredita. E que nunca vai ser a verdade E absoluta. que nunca vai ser uma verdade absoluta. Nossa, que profundo, Kumode. Tão profundo quanto o buraco que você fez na cabeça e que agora cresceu o cabelo em cima. E agora não dá mais pra ver. O discurso socrático. Deixa eu te falar uma coisa. Vira e mexe, eu te pergunto isso. O que você assistiu ultimamente que Nada. mexeu com você? Nada? É muito difícil assistir alguma coisa. O que você leu ultimamente que mexeu com você? Que eu li ultimamente que mexeu comigo. Turma da Mônica 82, sei lá. Qualquer coisa. Sei. O que você ouviu ultimamente que mexeu com você? Ultimamente nada mexeu muito comigo. Meu Deus do céu, assim. você já esteve em algum lugar, teve um terremoto e mexeu com você? O que mexe com o Kumode? O que faz o Kumode se transformar em outra pessoa? Olha, essa... Não, muitas coisas me fazem em vários momentos, mas eu acho que ultimamente eu tenho fugido um pouco disso. Eu já falei isso pra você já, né? Não. De um ano pra cá, eu não tenho me colocado nessa situação, assim. Porque o ano passado eu tive muito reflexivo. Mas pra dentro, não com informações de fora, né? Depois do que aconteceu comigo de saúde. Uhum. Agora estabilizou, ainda não voltei pra esse lugar, assim. Mas antes disso, o tempo inteiro, eu tava sempre me provocando a ficar incomodado, né? Uhum. Sempre lendo alguma coisa. Eu tô relendo pela 20ª vez um livro do Kierkegaard, que é um filósofo existencialista maravilhoso. E é relendo, assim, muito lentamente. Porque eu leio um parágrafo e paro uma semana. Chama O Desespero Humano. Mas é profundo assim? Um parágrafo faz você processar? Por uma semana. E aí você avança 2 e volta 2 depois. É realmente difícil. Chama O Desespero Humano. Se você quiser se desesperar, então, e nunca terminar de ler um livro, Kierkegaard. Kierkegaard. Desespero humano. É difícil de ler, é fácil de ler, mas é difícil pela profundidade do que tem ali, né? Tem vários livrinhos, tem o conceito de angústia antes e depois o desespero humano. É muito doido. Isso tudo é muito... São construções para poder se entender dentro do que é o mundo. E muitas vezes, por conta, para se entender com o que você é dentro do mundo, são construções que explicam o mundo. Porque você é o mundo, você enquanto parte dele.
E são construções muito profundas. São pensamentos muito profundos. Uma semana para você processar. E coisas um pouco mais... vamos chamar, eu não vou chamar de raso porque seria o adjetivo errado. Mas coisas mais... Menos densas. Menos profundas. Piscinas menos profundas. Tipo, sei lá, todo mundo leu A Arte da Guerra. Sei lá, o livro dos 5 Anéis do Miyamoto Musashi. Coisas assim, sabe? Você já leu esses livros? Esse nunca li. Esse do Miyamoto Musashi é muito todo legal. mundo fala sobre a arte da guerra, né? Todo mundo Sun Tzu, fala. O meu orientador falava assim. Ele falava que alguém falava, já nem sei quem é. Ele citava alguém, tá? Uhum. Chegava e falava assim, você quer começar no mundo acadêmico? Então primeiro leia a arte da guerra. Você não pode entrar no mundo acadêmico sem ler a arte da guerra. Eu li e pra mim foi meio bizarro. Porque, obviamente, a primeira vez que eu li eu não entendi nada. E eu li, eu tava num... Sabe aquela editora... LPM, talvez? Que tem aqueles livrinhos pequenininhos que no aeroporto sempre tem num stand rotatório. Acho que é LPM. Sim, editora. E aí, são livros sempre assim, baratinhos. Eu tava lá esperando o meu voo atrasadíssimo. Eu falei, meu Deus do céu, eu não tenho um fone, eu não tenho um player, eu não tinha... Eu sou tiozinho, não existia telefone com música ou com filme. O telefone servia para telefonar. Às vezes eu sinto uma certa saudade disso. E eu falei, eu preciso gastar meu tempo. E eu comprei esse livro, A Arte da Guerra, e eu li. Enquanto o avião não chegava. É curto, é rápido. E eu não entendi nada. E aí eu morava no Rio nessa época. Eu cheguei no Rio de Janeiro, meio zureta assim. Eu vou ler de novo aquele livro, mano. E é muito maluco isso que você falou, uma semana pra entender. Não é um livro que... Não é desses, tá? Não é assim. Mas, ao mesmo tempo, cada vez que você relê, a sensação que eu tenho é que você ganha A outra parte. Você ganha uma coisa nova. Você vai ganhando uma coisa nova. E ela vai sempre, conforme você vai colocando por baixo, essa que você leu, ela vai edificando, ela vai construindo. Mas nesse universo onde o ícone, uma vez que você não o compreende... O ícone não, a imagem. Quando você não a compreende em sua totalidade, a imagem te engole. Eu acho que tem muita gente falando muita asneira. Lendo coisa e não entendendo. E não entendendo, asneira. porque eu confesso que eu não entendi. E é muito provável que hoje eu não tenha ainda o entendimento completo do que o autor quis dizer. Entretanto, eu não saio por aí... É a primeira vez que eu falo disso aqui. Que eu já li. Mas eu não me arrisco a, sei lá... Citar um trecho. Não me arrisco. Porque eu não tenho o mesmo nível de compreensão que você já teve desse do Kierkegaard, que você adora. Entendeu? Por que eu tô lendo de novo? Porque eu não entendi o suficientemente. Exato. Mas olha que legal que isso tá fazendo você construir alguma coisa. E eu acho que esse caso, por exemplo, Arte da Guerra, que é super fácil de ler, porque é curtinho, tem muita gente que fala, o livro é curto. Vai lá e lê e se diz um grande entendedor. Especialista já, né? Vira um especialista e começa a falar asneira por aí. Entendeu? O livro dos 5 Anéis você vai curtir, cara. Livro dos 5 Anéis? Sobre o que é? O Miyamoto Musashi. Você já ouviu a história do Musashi? Não. O samurai... O Musashi era um Ronin. Alguém falou sobre Musashi esses dias, mas eu nem lembro quem é. Cara, aliás, alguém publicou também em 2 volumes gigantescos, assim, a história completa. O Musashi era um samurai que acabou se desgarrando. Tá. Se desgarrou da sociedade japonesa. E foi morar numa caverna. Virou um eremita. Sabe aquele desenho... Acho que Kenshin? Tem um desenho que chama Kenshin? Acho que eu já ouvi falar uma coisa O assim. Samurai X. Tá. É meio que inspirado nas coisas do Musashi. E ele escreveu o livro dos 5 Anéis. São 5 ensinamentos, assim, são 5 leituras da vida. É muito legal, cara. Vale muito a pena. Também é outro que você lê rapidamente, assim. Mas esse é bem direto, é bem branco e preto, sabe? Não tem... tem, obviamente, profundidade, mas você tem que buscar essa profundidade. Tem um outro também que é muito legal. Tô falando vários livros aqui hoje. A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen. Nossa, e sobre o que é? É justamente um cara que vai... Existem várias artes zen no Japão, né? Uma delas é o arranjo floral, a outra é caligrafia, e uma delas é o tiro com arco. E o cara vai pra aprender o tiro com arco. E aí você fica numas assim, o que isso vai... Cara, é um livro que te ensina a respirar. É muito maluco. Também é curtinho, também é rapidinho. Você encontra em
inúmeras traduções aí, A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen. E aí, ele usa como metáforas, né? A gente pode subentender como metáfora essa coisa do aprendizado, dele dar o tiro. E eu nunca tinha usado um arco e flecha na minha vida. E eu fui num stand de tiro depois de ler esse E livro. como foi? Cara, o cara falou, você tem potencial pra se tornar um bom arqueiro. Eu sei que eu não tinha. Ele riu aqui, ó. Eu sei que eu não tinha. É que eu li o livro e eu prestei muita atenção. E é muito maluco isso. Recentemente eu dirigi o filme O Planeta dos Macacos, O Reinado. E tem uma cena... Essa frase me pegou muito porque eu falei, caramba, será que as pessoas lembram disso? O Haka, que é um personagem de um grande orangotango, assim, ele tá conversando com o Noah, que é o protagonista do filme, e o Noah fala, o que é isso aí? E ele pega uns livros, coloca, livros? É um jeito que os humanos usavam para guardar ensinamentos. Será que as pessoas lembram disso? Qual foi o último livro que você leu? Coloca aí nos comentários, eu tô curioso. Depois eu vou entrar lá e vou ler todos os comentários, vou ver qual foi o último livro que você leu. Serve até livro de receita já, tá? Aliás, que eu adoro livro de receita. Então, e a letra... A gente acho que falou num episódio aí passado, né? Sobre a escrita, né? Sobre a abstração que é a escrita, né? Que a escrita, ela é uma abstração da imagem. Uhum. Ela é uma tentativa de explicar uma imagem. Tá. Só que conceitualmente. Então, uma imagem é uma tentativa de retratar o mundo. Conceitualmente também. Só que a escrita é uma maneira de explicar a imagem. Então, por exemplo, uma imagem sobre alguma coisa é uma imagem que você olha em 2 segundos, em 5 segundos. Uhum. Que tem camadas. Se você for olhar com mais calma, você vai entender essas camadas. Se eu falar assim pra você, descreva Mona Lisa. Não é igual você abrir o olho e ver a Mona Lisa. Uhum. Você precisa de páginas para escrever a Mona Lisa. Porque você vai descrever... Depende do nível de detalhe que você vai aplicar nessa descrição. Sim, mas assim, ou o que uma você frase. vê, mesmo assim, só o que você viu, pumf, né? De um... Mona Lisa também, mas vai, o Jardim das Delícias. Puf, você olha, você tem uma impressão disso. Uhum. Explica essa impressão que você teve. Uhum. Você precisa de muitas linhas. Você já viu a Mona Lisa ao vivo? Nunca vi. Eu já vi, né? é pequena, eu já vi a Mona Lisa ao vivo. Qual a sensação? É muito maluco. Porque a primeira sensação é justamente essa, é pequena. Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma camada muito pesada de vidro de proteção na frente, por se tratar de uma obra muito, né, renomada, famosa, tal. E mesmo assim, ela é muito bem iluminada e tem uma certa distância que você tem que respeitar. Tem tipo um peitoril, assim, você não pode avançar muito. Então, o tanto que dá pra avançar e você ver, é muito maluco você não enxergar corretamente pincelada. Você não parece uma obra de arte da época que dizem que ela é, entendeu? Entendi. E tem essa coisa que não dá pra entender direito. Como que um cara... Michelangelo era tão genial, estudioso dos biomas, estudioso do corpo humano, engenheiro, criador de coisas. O horizonte dela é errado. Você já reparou nisso? Não. Se você pega a imagem da Mona Lisa e você olha... Quando você cria uma imagem, por exemplo, igual você que está em casa, está me vendo aqui agora. Você tem uma linha do horizonte que é traçada pela imagem. Provavelmente ela vai estar alinhada com essa estante que está aqui atrás. É como se a Mona Lisa tivesse com um horizonte desnivelado. Nossa, Pois é. E como que um cara genial como era faz uma pintura? E essa pintura ganha essa aura toda, né? Será Muito que do não é por isso imaginário, né? também? Tanto que aquele Dan Brown, aquele autor dos livros dos Códigos da Vinci, né? Michelangelo da Vinci. Eu falei Michelangelo, é o Leonardo da Vinci que pintou. Errei. O Dan Brown, ele diz que existe um monte de informação ali escondida, né? E é muito doido isso, cara. Pra ver. E se você tiver oportunidade... Eu sei que não é a realidade de todo mundo do Brasil, mas vale muito a pena. Inclusive, tem reproduções em altíssima definição na internet. Coloca na TV da sua sala e dá uma olhada. É muito louco, a gente perdeu essa coisa também. Eu gosto de ir em museu para contemplar. Para sentar e ficar na frente de um quadro.
Aí tem um cara que chama... A gente tava falando sobre as imagens e sobre a genealogia das imagens, né? Tem um cara que chama Aby Warburg. Não conheço. Não é muito conhecido, mas ele mais ou menos escreve sobre uma teoria sobre essas raízes das imagens. Então, toda imagem tem uma raiz, como se fosse uma etimologia da imagem. E a teoria dele, mais forte, né? Não é textual. São pranchas. Ah, você me comentou Falei, né? que Então, todo estudo do cara são pranchas. com imagens, com ícones, São com... imagens, diversas imagens. Então, ele tem a prancha A, sei lá, daí prancha amor. Um monte de imagem. E aí tem um museu, porque na verdade esse cara ele era muito rico, então ele junta muitos livros, ele tem uma coleção muito grande de livros e morava na Alemanha, e quando ele viu que ia dar ruim ali, na Segunda Guerra, um pouco antes ali, ele pega toda a biblioteca dele, coloca num navio e leva embora para Londres. Então tá em Londres a biblioteca a Warburg, que é a biblioteca dele, que tem textos muito antigos, e é muito interessante o jeito que ele organiza a biblioteca dele, porque ele organiza a biblioteca de acordo com proximidades de saberes. Então, não é por ordem alfabética dos autores, nada disso. Então, assim, sei lá, tá lá falando sobre tarô. Aí, do lado, vai estar falando sobre, sei lá, sobre alquimia. São temas parecidos. Então, a organização da biblioteca é por temas que conversam. E se você tirar um livro desse lugar e depois colocar no outro porque você estava lendo outro, eles vão se modificando a posição dos livros. Meu Deus, é enlouquecedor Como se os isso. livros estivessem conversando. Os livros conversam, eles criam diálogos. E um pouco isso com as imagens das pranchas dele. Então tem a exposição das pranchas que ele faz, que... Eu quero ver como que é o nome dele. Aby Warburg, que o projeto dele é o Atlas Mnemosine, que é o Atlas da memória, da deusa Mnemosine, né? Então tem várias pranchas e com imagens semelhantes, assim, é muito, muito interessante. E ele tem alguns textos, alguns livros que são desses textos que você tem que parar para ler muitas vezes, porque não dá para entender. Eu diria que eu demorei 3 anos para começar a entender o primeiro texto dele. Você acredita nisso? Sem exagero, assim. Será que é isso? Warburg Institute. Isso. Instituto Warburg. Aby Warburg, né? É Isso aí. Aby Warburg. É. Aby, A-B-Y, Warburg é W-A-R-B-U-R. G, Warburg. Tem um Gzinho no final. Tem um G? É que a tela do... Ah, é verdade. A tela do telefone cortou o final. Eu queria achar a imagem das pranchas. Ah, deve achar. Deixa eu... É muito interessante. Talvez... É que eu não tô vendo direito, mas talvez essa seja uma prancha já. Não sei. Acho que é. Aqui já é, eu acho. Dá uma olhada. E em casa eu pensei que eram desenhos mais simples, mas não. Essa não é uma prancha dele, não. Mas se você escrever... Deixa eu escrever. Atlas Mnemosine, coloca. Atlas Mosine, que tá com Y, Mnemosine. É. Muito legal. E aí é difícil, porque os livros dele não tem muita tradução, a gente não tem cópias com essas imagens tão boas. Eu queria ter um grande livrão com essas imagens em altíssima definição para conseguir enxergar, sabe? Se não, tem que ir para Londres, na biblioteca dele, para poder ver. Eu quero ir para Londres. Mas Imagens. Atlas Nossa Senhora. Deixa eu ver. É muito louco, né? Nossa, mas É isso. É um apanhadão. Dá foco aqui, mano? Dá pra ver? Tá bom. Se quiser, pode jogar na TV também. Coloca aí. Atlas Mnemosine. É M-N-E-M-S-Y-N-E. Essas são as pranchas. Olha essa aqui, a exposição dele. Olha que interessante. Nossa, cara. Essa imagem já tá com mais definição. Acho que dá E pra não ver tem mais. uma descrição, né? Não tem nada. Essa é a etimologia, como se fosse a etimologia dessas imagens. Agora eu fiquei curioso essa coisa que você falou. Obrigado, eu acho que já deu pro pessoal dar uma olhada. Atlas Mnemosine. Olha, esse livro aqui que eu queria. Mas custava acho que R$1.000 esse livro, qualquer coisa assim. Mas esgotadíssimo. Você falou uma coisa que eu achei agora curioso. Eu falei, nossa, isso deve ser muito interessante se pesquisar. Você falou que a biblioteca, ela é composta... Ela é organizada de acordo com o tema. É. E não muito com o autor. Isso. Então, eu fico imaginando
o quanto deve ser interessante, porque as pessoas têm acesso a essa biblioteca. Tem. E aí você, como eu te falou, pô, eu tô curioso com relação à percepção das cores. Aí você vai lá. E aí, tem um livro aqui, ó, cores. Aí você acha um livro Percepção das Cores. E aí, quando você lê, você tem aquela informação, você entende que as cores têm absolutamente tudo a ver com a nossa nutrição. Aí vai ter um E livro aí você de vai lá e nutrição coloca do no lado. livro de... Você pega o das cores e coloca na nutrição. Nutrição, é. Então eu fico imaginando que se você tivesse alguma maneira de mapear a cada, sei lá, mês, onde este livro esteve... Pra onde que ele vai andar, né? Pra onde que ele vai andar, você tem uma leitura do que as pessoas estão absorvendo da informação da biblioteca. Também. Mas eu acho que eles devem ter um jeito. Eu acho que na hora que troca de lugar, se reposiciona, eles devem falar, agora tá na prateleira 5. Porque tem que ter um jeito de Tem que ter encontrar o um livro. jeito de encontrar, porque senão você vai ficar a semana Mas inteira ele lá tem essa caçando. mobilidade. Os livros têm essa mobilidade. E assim, esse cara era um cara rico, tá? Filho de um dono de um banco. Uhum. E ele é o filho, o primogênito. Então ele herdaria esse banco. E aí ele chega pro irmão mais novo e fala: olha, eu não quero o banco. Quando a gente crescer, você fica com um banco aí pra você. E a única coisa que eu quero é que você compre todos os livros que eu quiser na minha vida. Meu Deus. Ele entrega o banco em troca de livros. E aí, então, ele vai comprando muito livro. Muito livro. Ó, coloca lá na tela pra gente, então, já que você tem essa mobilidade, uma imagem da Mona Lisa. Vou mostrar o eu quero ver horizonte. isso, é. Você vai ver. Eu vou pesquisar sobre isso. Ó, tenta clicar em qualquer uma pra deixar ela um pouco maior. Ó, legal, essa aí, ó. Blau. Consegue dar um mais? Clica nela novamente. Ótimo. Acho que se eu levantar aqui eu não desapareço completamente. Olha aqui a linha do horizonte onde está. A linha do horizonte se interrompe e vem pra cá. Mas é aí o horizonte? Eu não consigo entender. O horizonte é aqui, teria que ser. Na totalidade. Mas ali é o horizonte? Porque pra mim parece que é lá em cima ainda, sabe? Olhando assim. Eu não consigo ter essa noção do horizonte. Pra mim parece que são duas linhas do horizonte. Eu tenho essa sensação. Porque pra mim parece que existe uma continuidade daqui com isso aqui, tá vendo? Mas que Sim. tem uma coisa. E aqui com isso aqui também. Eu Eu não consigo. Pra mim parece que um horizonte tá aqui e o outro tá aqui. Não consigo fazer essa análise assim. Igual falaram que se você olhar um lado do rosto, parece que ela tá séria. E se olha o outro lado do rosto, parece que ela tá dando um leve sorriso. Mas é E impressionante, tipo, como ela tem. Como a expressão dela é tão. É dúbia. Não, e tão viva, assim, né? Tipo. Então, aí você tá lá, o quadro é menor do que isso, tá? Uhum. O ao vivo. E aqui você tem muito mais detalhes, cara, do que você tem lá. Do que lá, porque você tem a distância Você lá, tem né? essa distância e você tem essa camada de vidro E você que é monstruosa. E você tem esse próprio vidro e essa distância acaba compondo a obra, né? A obra não é só o quadro. Ganha né? um novo corpo. Exato. Ganha um novo corpo. Pode voltar o Sem Pretensão pra lá. Tira essa mina daí que eu não sei se Nossa, ela hoje a tá gente rindo. falou muito sobre imagem, tava quase dando aula. Você teve essa sensação? A gente tava dando aula de imagem. Teoria da imagem no Sem Pretensão. Não, quem sou eu pra dar aula de nada? Eu não sei nada de nada. Ô, tio Comode, eu vou te falar uma coisa. Eu sempre gostei desse tipo de informação. Mas eu acho... Você falou uma coisa no começo que a gente tava conversando que eu acho que é muito verdade. A academia tenta afastar as pessoas dessa informação. Acho que, aparentemente. às vezes eu tenho às vezes eu tenho essa sensação. Bom, muito polêmico isso que eu vou falar. Mas eu fiz mestrado, fiz doutorado. E a sensação que eu tinha, pelo menos no ambiente onde eu estive, era que era difícil de se pertencer a ele. Era uma hostilidade. Então, uma competição de ego mesmo, assim, quem sabe mais, mas de um jeito que as pessoas nem sempre estão tão prontas para uma intercambialidade, assim. Então, quando você chega para conversar, não, você não está preparado para conversar comigo porque você não leu tal autor. Não, quando você lê, você vai conversar comigo. A sensação que eu tinha era essa, assim, sabe? Eu nunca tive uma sensação de...
Em alguns lugares, poucos... Eu não vou falar nunca, né? Em alguns lugares, poucos, com algumas poucas pessoas, eu tive essa sensação de troca. Então, mas é muito louco, porque a academia não é o lugar do pensamento, É o do que eu processamento e da troca de informação. É o que eu acho. Mas no fundo, o que eu fico... A maior parte do que eu vi era esse ambiente muito hostil, assim, sabe? Muito tóxico também, extremamente tóxico, sabe? Pior que a dublagem. A dublagem é muito tóxica também, gente. Mas você sabe que até é pior, eu acho. Porque monta num lugar que te coloca como ignorante. Assim, a gente sabe, quando a gente vai estudando, que cada vez que a gente vai abrindo o buraco, ele vai ficando mais fundo. Tá tudo bem. Mas às vezes eles colocam algumas coisas como inacessíveis. Uhum. Então você chega e fala assim, eu queria entender... Ah, não, mas você já leu Fulaninho? Não, eu não li. Então não tem como a gente conversar. Depois a gente conversa. Isso pra mim é muito problemático. Você sabe que no mundo nerdola, o Nerd Kingdom, no passado, eu tinha a sensação que era muito oposto disso. Você já leu, sei lá, Hard Boiled, do Frank Miller e do esqueci o nome, do Jeff Darrow lá, o desenhista? Aí você fala, não, eu te empresto. Sabe por quê? Porque o cara que leu, ele queria ter alguém para quem conversar sobre aquilo. E aí quando você tá num universo acadêmico e o cara que detém a informação só vai falar com você se você alcançar aquele nível de informação, aí você fala, o que eu tô fazendo aqui? Exato. É melhor eu conversar com o Fábio lá no Sem Eu Pretensão. tive essa discussão inúmeras vezes. Eu pensava, o que eu estou fazendo aqui? Olha que loucura. Mas eu percorri e, assim, acho que eu quis chegar no final dessa formação. Na verdade, assim, eu começo a ter uma quebra disso quando eu entro no mestrado já. Até o final do meu doutorado, foi um horror. Porque, quer dizer, do meu mestrado. Até o final do meu mestrado foi um horror. Porque a sensação que eu tinha é que eu estava muito abaixo de todos. Todos eram muito melhores que eu. E eu não podia abrir a boca porque eu não poderia ter qualquer espaço de fala. Meu Deus. Nossa, eu juro por Deus. E aí foi engraçado, porque eu termino meu mestrado, eu fico achando que a minha dissertação de mestrado era um horror. Eu falei, eu sou o pior do mundo, eu não sei sobre o que eu tô escrevendo. Porque você vai pras mesas e o que você ouve é isso. Você não sabe sobre o que você está falando. Você não tem estofo suficiente para discutir. Então você começa a acreditar, né? Se você ouve muitas vezes, né? Você começa a acreditar. E eu falei, nossa, eu sou horrível, né? Nunca mais vou voltar para esse lugar, né? Ouvindo, inclusive, das outras pessoas que estavam fazendo mestrado, assim, também, né? Uhum. E quando eu termino meu mestrado, o meu trabalho de mestrado, ele foi escolhido ali na PUC, eu fiz na PUC São Paulo, né? Uhum. Foi escolhido para representar o programa da PUC nos prêmios que tem, com pós e tal, né? Como a melhor dissertação da PUC daquele ano no programa de comunicação e semiótica, né? E aí eu falei, não era tão ruim. Porque se eu fui representar o programa, quer dizer que eu fui o melhor deste momento, né? Vou voltar para fazer doutorado. Aí eu voltei para fazer doutorado. E aí no doutorado eu já entrei com outro entendimento. Uhum. Porque eu entendi que as pessoas faziam isso exatamente para não serem questionadas. Porque se você diminui o outro, você está sempre num ponto de zero questionamento. Exato. Eu me sentia o pior. E, no entanto, eu fui o representante daquele ano como a melhor dissertação, vamos dizer assim, do programa, né? E eu falei, não vou mais deixarem me colocar nesse lugar, quando eu entrei no doutorado. Então, no doutorado, eu já tive outra postura. Trocava mais com as pessoas que estavam chegando, tentava explicar melhor o que eu entendia. Uhum. E com aquelas que tentavam me afastar, eu perguntava, mas então me fala sobre o seu. Ou ela falava, você já leu? Eu falei, não, me explica. Falava alto, assim. Então, eu mudei de postura no doutorado. Porque eu falei assim, cara, a forma como eu me senti no mestrado, eu não gostaria que ninguém se sentisse desse jeito. É porque afasta. Não gostaria. Mas daí é engraçado, porque tem uma colega minha, que você conhece, que fez recentemente esse curso lá também agora. E que ela sentiu a mesma coisa, cara. A Marisa? A Marisa. Sério, meu? É uma sensação... E pra mulher ainda tem essa outra camada, né? Uma sensação de hostilidade, assim. Eu falei pra ela, tipo, é muito, muito difícil, assim, né? Mas, assim, isso naquele momento, assim, né? O meu doutorado foi mais tranquilo, porque eu já entendi esse lugar. Foi muito mais tranquilo. E aí eu terminei meu doutorado, meu trabalho foi escolhido de novo para representar o programa naquele ano,
nos prêmios Compós, Intercom, todos eles, né? CAPES. E não ganhei nenhum, claro. Mas fui representar o programa, que já é uma vitória, né? Que tem alguma representatividade ali. Mas foi um lugar que eu falei assim, cara, eu não posso me deixar mais me calar pelo medo de estar falando coisa errada e que a gente vai errar o tempo todo. Pelo medo de me achar inferior, diminuído em relação a outra pessoa. Não posso ter esses medos. Eu tenho que falar. Às vezes eu vou falar asneira, alguém vai me corrigir, eu vou perceber que estava errado, eu vou me corrigir, eu vou achar, não é errado, eu vou defender o meu ponto de vista, vou tentar defender, vou encorpar ele, sei lá o quê, né? Mas quando a pessoa já chega te diminuindo assim, muitas vezes é porque ela se sente diminuída. E ela precisa te diminuir junto para que ela possa crescer. Então, nesse lugar, assim, hoje eu enxergo críticas de outra maneira. E por isso que, assim, o meu mestrado foi muito sofrido. Eu comecei a ficar careca no mestrado. Inclusive, a gente começou falando sobre cabelo, né? Eu comecei a ficar careca no meu mestrado. Foi muito sofrido. Mas também foi de um aprendizado de vida muito grande. Sabe? Hoje eu escuto o que as pessoas têm a dizer sobre o que eu falei, ou sobre o meu trabalho, sobre qualquer coisa, de um outro jeito, de uma forma mais crítica. E não de uma absorção tão grande. Eu absorvia muito o que as pessoas falavam antes. Entendi. E você recomenda o universo acadêmico? Sabe por quê? Tem um podcast que eu adoro. Aliás, se um dia se isso aqui chegar até eles são incríveis, que é o Naruhodô. Que em japonês quer dizer, agora você sabe, né? Agora você sabe. É o Naruhodô, que é o Ken Fujioka e o Altair de Souza, que são... Eles não recomendam. O Altair de Souza é cientista. Tá. E ele fala, não seja cientista. Ó, tem vários lugares, assim. Eu acho que nos últimos anos, principalmente, a academia foi sucateada financeiramente, né? Nas últimas décadas, assim, né? Cada vez pior, assim. Agora parece que deu uma reerguidinha, assim, né? Agora com a volta do Lula e tal, né? Mas estava muito ruim. E eu não tô falando que é o PT que ficou melhor, não. Porque na gestão Dilma também já estava cada vez piorando. No Bolsonaro piorou tudo. Aí agora deu uma melhoradinha. Mas eu acho que antes era um lugar que você podia ter um plano de carreira muito legal. E hoje tá muito difícil. As universidades pagam pouco, sabe? É muito sofrido. O produtivismo chegou na academia, você tem que produzir muito. E aí, se você tem que produzir muito, as coisas não ficam tão boas, você entendeu? Eles contam a sua nota da sua qualidade enquanto acadêmico... Por produção. Por produção, entendeu? É uma cagada, né? E não é qualitativo, é quantitativo. Você entende? É qualitativo porque, em qual revista que você publicou? Mas eu acho que é muito mais quantitativo o jeito que é levado, você entendeu? Enfim, e aí surgem as revistas predatórias, são as revistas que cobram para publicar, porque daí você publica, e aí tem Olha mais... aqui, eu publiquei, também você pagou. Então rola isso, você entendeu? Então, o plano de carreira do acadêmico tá muito ruim, infelizmente. Porque eu acho que tinha que ser o melhor plano de carreira que a gente deveria ter no país. Porque a docência, ela é muito importante. Quem constrói o conhecimento são os acadêmicos. Né? Então, quando a gente fala sobre... por que você tá dando verba lá pro cara que tá fazendo doutorado se não tem verba pro jardim de infância? Porque o cara que tá fazendo doutorado, ele vai criar as diretrizes do cara que vai dar aula no jardim de infância. É ele que vai formar esse cara depois na faculdade. Na verdade, você tem que escolher onde vai começar. Mas é uma pirâmide invertida. Isso. A gente tem mais professores de jardim de infância do que acadêmicos. Mas quem sustenta os professores de jardim de infância são os acadêmicos. É uma pirâmide ao contrário. O chão da pirâmide é o topo. Isso no mundo ideal, onde você tem políticas públicas para o professor do jardim de infância ter acesso à produção acadêmica e se manter atualizado com relação à produção acadêmica. Mas em tese deveria ter. Porque esse cara do jardim de infância, ele fez pedagogia. Quem deu aula para o pedagogo? O mestre ou o doutor. Que estão desenvolvendo pesquisa, trazendo conhecimento novo e difundindo na universidade, dando aula para graduação. Tem uma coisa que me incomoda profundamente, assim. Recentemente, eu tô fazendo esse filme, eu tô dirigindo um filme que um colega escreveu e a gente está trabalhando com vários coletivos de cultura e tudo mais, em muito especial com o coletivo Marginalharia, que é de lá de São Miguel Paulista, e a gente precisava fazer uma cena, a gente ainda tem que filmar uma sequência de cenas numa escola. E originalmente, no script, a escola ela estava meio degringolada, meio ferrada, não sei o quê. E aparentemente, as escolas da rede pública de São Paulo estão reformadas.
estão limpas, estão com boa infraestrutura. Mas é muito maluco isso, que é acreditar que a escola é o prédio. A escola não é o prédio. Se você pega o corpo docente da escola e coloca no parque e coloca as crianças sentadas com o corpo docente no parque, o parque é a escola. Então, Então, assim, eles investem muito dinheiro para ter um laptop, 20 laptops numa escola que tem 400 crianças, e essas crianças não vão usar esses laptops. Então tá lá, tá lindo, tá pintado, tá arrumado, não sei o quê. Só que eles gastam zero para atualizar esses professores. e melhorar a condição desses professores, que às vezes tem que fazer jornada tripla. Não, muitos programas. Eu posso estar equivocado. Eu acho que foi o programa. Eu não sei se eu estou enganado, tá? Mas, ou se estava perigando. O programa de Ciências Sociais da PUC de São Paulo, eu acho que fechou. O programa de pós-graduação. Quantas pesquisas deixaram de ser feitas ali? Então, não é Fechou possível. por falta de verba, é isso que eu quero Não dizer, é possível, você entende? sabe? Então, daí você fala, daí você tem uma formação, menos pesquisas sendo desenvolvidas, menos conhecimento sendo desenvolvido, menos professores dando aula sobre conhecimentos novos na graduação, menos cientistas sociais. Idem para pedagogia, idem para qualquer outro campo de atuação. Por isso que eu falo que a pirâmide da graduação, ela é invertida, porque quem sustenta é a pós-graduação. Uhum. É claro que é maior o topo, né, da pirâmide, quer dizer, a base, o grosso, que são os pedagogos, as pessoas que estão formando, é maior, tem mais gente, que é o que vai fazer a ponte com a sociedade. Mas quem vai alimentar isso é o topo da pirâmide, que é a pós-graduação, que é o mestrado, doutorado e as pesquisas de pós-doutorado. Uhum. Então, ele é de ponta cabeça, a pirâmide. Você tem menos segurando toda uma estrutura. Uhum. Então, assim, você tem que ter verba lá nos professores. Mas se você tirar a verba da pós-graduação, a pirâmide cai. Na verdade, a pós-graduação e os que vão ensinar os professores, eles são o combustível. Né? Então, se você tira dinheiro do combustível, você pode ter o melhor motor do mundo. Ele não vai funcionar. Ele cai, a pirâmide cai. Né? É isso. Então, mas assim, sobre fazer... Então, assim, como plano de carreira, hoje tá muito complicado. Eu espero que melhore, sabe? É muito difícil... eu acho muito hostil esse ambiente acadêmico, sabe? Então, o tempo inteiro falando que você não... Foi o que eu falei, né? É muito difícil. Eu não sei, em poucas ilhas, assim, eu vi trocas verdadeiras. Em poucas ilhas, tá? Um pouco isso me fez parar a pesquisa agora, nesse momento. Pode ser que em algum momento eu retorne. Tem um queridíssimo lá na USP que tem falado para eu retornar e de um lugar que eu vejo que tem troca verdadeira. E talvez eu até faça um pós-doc em algum momento com ele, porque eu realmente vejo ali que pode ter uma troca. Mas eu não tô mais afim de entrar num lugar para competir. Você entende o que eu quero dizer? Sobretudo se não tem um plano de carreira ali naquele lugar, porque não é um lugar onde eu trabalho. Então, mas assim, por outro lado, eu cresci muito fazendo mestrado e doutorado. Tanto enfrentando esses problemas, quanto com o conhecimento que eu adquiri e a maturidade que eu desenvolvi para lidar com tudo isso, sabe? Não só do ambiente hostil, quero dizer, mas para lidar... Como que eu consegui esse conhecimento? Como que eu tive crítica? Então, assim, a criticidade é o mais importante que eu adquiri nesse ambiente acadêmico. Isso é tão eu consigo distante. ter crítica com o que eu tô vendo. Hoje eu não leio uma coisa e absorvo de cara. E talvez um pouco esse ambiente hostil fez com que eu desenvolvesse essa criticidade. Porque se tudo fosse também uma troca tão simples e fácil, quanto que eu ia absorver sem repensar tudo isso que era... Então, eu não sei te dizer, você entendeu? Quanto você ia consumir da imagem sem compreender a imagem. Se não fosse tão difícil como foi também, você entende? Uhum. Então, eu não sei te dizer. Não acho que deveria ser tão tóxico assim, você entende? E assim, conversando com outras pessoas, né? Eu percebo que e muitas pessoas lamentam estar vivenciando esse tipo de coisa. É porque diferente de você, teve alguém em algum momento que falou: eu não preciso disso. E foi embora. E esse alguém que foi embora pode ter deixado de criar um conteúdo acadêmico incrível. Exato. E o conteúdo que a gente cria é sempre uma pontinha, né? Então, você fala assim, nossa, você fez um doutorado e você
desenvolveu essa teoria tão pequena, é uma pontinha mesmo, porque deu uma pontinha, uma pontinha. O Einstein não chegou e escreveu a teoria da relatividade do nada. Ele viu várias pontinhas de várias pessoas que tinham feito outras coisas e juntou. Então, o nosso trabalho é de pontinha. Para alguma hora, alguém juntar todas essas pontinhas e fazer uma teoria da relatividade. Um momento eureka. Muito bem. Muito bem. Se você gosta de conteúdo acadêmico, se você quer criar conteúdo acadêmico, se você quer investir na academia, faça isso. Mas tente buscar pessoas, como o Kumoji falou, tente ser a pessoa que troca a informação. Acho que o principal é isso, né? E é o que faz sentido na nossa vida. E no seu dono da verdade. A verdade tá longe. A gente se aproxima um pouco mais quando a gente tem permeabilidade de ouvir a outra pessoa e, às vezes, de quebrar e construir uma outra ideia. Não existe a verdade, né? Falamos sobre isso ainda hoje, tudo isso. E não tenha medo de errar. Porque, invariavelmente, você ainda pode implantar cabelo. É sobre. Beijo pra vocês, gente. Domingo que vem tem mais. Será que tem convidado domingo que vem? Não sei. Quem sabe? A gente vai descobrir. Sem pretensão. Valeu.